Shalom, que o Senhor te encontre em paz e em segurança nesse momento. Eu venho aqui para compartilhar a palavra de Deus no Salmo 46, um salmo que falou muito ao meu coração nesses dias. Hoje, dia 26 de março de 2020, quinta-feira, o Senhor ardeu meu coração para que eu pudesse compartilhar essa palavra com você através desse vídeo, para te fortalecer, para dizer a você que há um Deus que tem velado, que tem zelado pela minha vida e pela tua vida. O Salmo 46, ele tem por título, Deus é a nossa segurança e paz. Ele começa assim a primeira parte do Salmo 46. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Essa primeira parte, do versículo 1 ao 3, o salmista ele está relatando aqui quem é o Deus e o que ele representa para o seu povo. Quando ele diz Deus é nosso refúgio, ele está se referindo ao povo de Deus de uma forma comunitária. Como igreja do Senhor, uma pergunta nós devemos fazer sempre ao nosso coração. Quem é o Deus que nós servimos e o que ele representa para nós? Porque é no meio da adversidade, é no meio da situação difícil que muitas vezes nós enfrentamos, seja ela no âmbito pessoal, familiar, no âmbito como nós temos enfrentado agora, na situação desse vírus, da cidade, do país e do mundo, seja em qualquer nível que você possa estar enfrentando a adversidade. Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa saber quem é o Deus que você tem servido e o que ele representa para você. Nós não podemos ter um relacionamento terceirizado para com Deus. Nós temos vivido tempos em que é necessário nós termos uma intimidade, nós termos um relacionamento verdadeiramente individual para com o nosso Deus, para que assim nós possamos conhecê-lo mais e mais. Nós não vamos conhecê-lo através somente de outras pessoas, de ouvir falar ou de saber os milagres, aquilo que ele possa fazer na vida de outras pessoas. Nós precisamos experimentar como povo de Deus as nossas próprias experiências com ele. E o salmista aqui, ele é muito feliz quando ele diz que Deus é o nosso refúgio. O povo de Deus não é um povo sem eira e nem beira. É um povo que tem uma direção, que tem um norte. Ele sabe de onde veio e para onde ele está indo. Então, por isso, nós precisamos nos perguntar, quem é o Deus que nós servimos? Você o conhece? Você tem esse relacionamento com ele? Você pode saber que no momento da adversidade, você sabe que você pode ir até ele e buscar esse refúgio, buscar essa graça, essa segurança que muitas vezes nos falta por causa da nossa humanidade. Então, nós precisamos estar indo em direção a esse Deus que tem, através da vida dele, nos protegido, nos guardado, nos animado, trazido esperança e um foco de uma visão não natural, mas de uma visão espiritual. O salmista também fala aqui, portanto, nada temeremos. É óbvio que diante de uma situação que nos foge do controle, há um temor. Há uma insegurança, muitas vezes, como eu disse antes, devido à nossa humanidade. Porém, ela não vai ficar nesse âmbito. A princípio, nós estamos nesse corpo, somos um corpo limitado, né, na carne, mas nós temos um espírito e esse espírito ele tem que estar fortalecido, ele tem que estar entrosado com o Senhor, a ponto de nós entendermos o que está acontecendo e que nós não precisamos desesperar. O Senhor Jesus, ele é a nossa segurança. Então, nós não vamos temer. As pessoas podem temer, as pessoas podem ficar desnorteados, aqueles que não creem, mas nós, como povo de Deus, precisamos saber que o nosso Deus é um refúgio e é uma fortaleza no momento da
tribulação. Também na segunda parte ele expressa: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que coisa maravilhosa. Temos então um refúgio, temos uma fortaleza, e diante disso, ele expressa nessa segunda parte que nós somos a cidade de Deus. Quando ele se refere aqui que esse rio alegra a cidade de Deus, nada mais é do que eu e você sendo a habitação do Altíssimo. É em nós e através do Espírito Santo que nós vamos receber esse rio, né, que desce direto do trono, alegrando o nosso coração. Alegrando com o quê? Com as promessas do Senhor. O Senhor tem promessas para o seu povo. O Senhor tem promessas para aqueles que creem. O Senhor tem promessas para aqueles que confiam nele. E nós vamos nos assegurar nessas promessas a ponto de não estarmos aí então desnorteados, desesperados, mas sim nos alegrando de que o Senhor, ele cuida de nós. Ele tem nas suas mãos tudo que nós precisamos nesse momento difícil que nós temos enfrentado. Cremos que diante dessa situação que temos visto, não só de enfermidade, mas também de uma instabilidade financeira que está pairando sobre as pessoas. E nós, como cristãos, nós sabemos que a nossa estadia aqui nesse mundo, ela é passageira, somos estrangeiros. A nossa segurança não está no dinheiro, a nossa segurança não está na crise, não está no governo, a nossa segurança está no Senhor. E diz aqui a palavra que não poderá ser atingida, mas ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. É nesse momento que você vai provar e vai ver que Deus é bom. O Deus que você serve, ele se revelará no meio do caos. Ele se revelará o Deus que abrirá caminhos no deserto. Então não se desespere, não fique pensando como será o dia de amanhã. Viva esse dia, confie no Senhor, que haverá coisas maravilhosas, milagres acontecendo, prodígios que acontecerá. Então eu quero te incentivar a ter esperança em Deus, a crer que haverá esse rio corrente na nossa vida e nos alegrará independente das circunstâncias que nós estamos passando. No último texto ele diz: vinde contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate, cessai as batalhas e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Nessa parte do versículo 8 ao versículo 11, ele diz, vinde contemplai. Ele faz um convite para que você então venha e veja as obras que ele fará. Porque às vezes nós ficamos tão apegados à adversidade, à tribulação, ao momento difícil que nós enfrentamos, e nós esquecemos de observarmos o que ele pode fazer nesse momento. Então ele diz, vinde contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores. Queridos, o nosso Deus, ele é um Deus inteligente, é um Deus que está acima de qualquer ideia humana. Então, no meio do caos, no meio da situação adversa, ele vai abrir um caminho no qual você ficará estarrecido. Como poderia acontecer isso? Mas aconteceu, porque você serve um Deus que é poderoso, é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele te convida para que você venha e contemple essas obras. Ele também diz que ele dá fim às guerras. Eu falei essa semana, num comentário para um irmão, que a última palavra é do Senhor. Quando ele quiser dar fim a essa guerra, seja na sua guerra pessoal, como na guerra que nós estamos enfrentando, que é a questão desse vírus, o Senhor dará uma palavra e esse vírus nada mais será do que algo que nós veremos o seu fim.
porque ele tem o poder e a autoridade nas suas mãos para decretar todo fim de qualquer guerra. E ele diz, um pouquinho acima que eu me esqueci de falar, mas ele diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. Veja bem, por que ele dará fim à guerra? Porque como o Senhor dos Exércitos, como é referido aqui no texto, no versículo 7, nós entendemos que lá no Velho Testamento, essa fala, o Senhor dos Exércitos, se refere ao nome de Yahvé, ao nome de Javé, ao nome de Jeová, é um dos nomes do Senhor, porque ele comanda o exército, é ele que está à frente, é ele que está comandando, ainda que para nós pareça que está fora de controle, parece que está fugindo das mãos do prefeito, do governador, do presidente, tudo está nas mãos do Senhor. Então, ele é o Senhor dos exércitos, é ele que comanda, é ele que governa, e nós precisamos entender isso. Nós somos o seu povo, nós temos que ficar atento às ordens dele. Se a ordem dele é se aquietar, como nós vamos ver aqui logo abaixo, nós temos que nos aquietar. Então, o fim da guerra é ele que dá, porque ele tem o comando nas suas mãos. Aí no versículo 10 ele diz, cessai as batalhas. Só que aqui já não é mais ele dá o fim à guerra, mas as batalhas nós travamos aqui dentro. É no meio da adversidade que as batalhas que nós enfrentamos, elas se tornam latentes em nossas vidas, porque no meio da adversidade que nós vamos testemunhar de que tipo de fé que nós temos tido. Então é nesse meio da adversidade que você vê o fruto que aquela pessoa, diante da circunstância, ela vai estar produzindo. Então, entenda que esse cessai as batalhas, é responsabilidade minha e sua ter o autocontrole, o domínio próprio de entendermos que essas batalhas podem ser, sim, enfrentadas, podem sim ser cessadas através de um coração confiante, um coração que crê, um coração que espera que o seu comando, mais cedo ou mais tarde, virá. E ele diz, tem algumas traduções que diz até que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa tradução minha é King James, e ela diz, cessai as batalhas e sabei que eu sou Deus. Então, cessa a batalha e você vai saber que ele é Deus e que ele tem nas suas mãos a vitória. Aquieta o seu coração. Deus está no controle de tudo. Também, para terminar, ele diz assim, o Senhor dos Exércitos, novamente, ele está se referindo aqui àquele que comanda, aquele que tem o exército nas suas mãos. Ele é o general. Está conosco. Imagina, nós somos o seu povo. E ele está conosco, ele está nos guardando, ele está nos protegendo. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. O salmista faz uma lembrança a Jacó, porque Jacó também passou momentos difíceis na sua caminhada cristã. E ele provou e ele viu quem era Deus na vida dele e o que Deus significava para ele. Então, se você ler a história de Jacó, você vai ver muitos momentos no qual ele teve a presença de Deus constante com ele. E o salmista nos relembra que esse Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Então, meu querido, você não está desabrigado, você não está desprotegido, mas há uma proteção de Deus, há a segurança do Senhor sobre a tua vida. Confia, crê. Só para terminarmos aqui, Martim Lutero, quando ele foi excomungado e desterrado, que ele teve que fugir, através desse salmo, ele teve a inspiração de fazer o hino Castelo Forte. Castelo Forte. Tamanha foi a inspiração dele através desse salmo. Que você tenha uma inspiração em Deus para poder ter a certeza de que Ele é o castelo forte, que você tem um abrigo seguro e nada vai te abalar e nada vai te atingir. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Espírito Santo te console e te conforte nesse momento. Em nome de Jesus.